Imagine o Vale Profundo, cercado por colinas áridas, onde o destino de duas nações estava suspenso por um fio de puro terror. No Vale de Elá, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul, encontrava-se paralisado, estacionado em uma das encostas, enquanto os filisteus ocupavam o lado oposto. Mas o que travava aquela batalha não eram milhares de soldados, e sim a figura colossal de um único homem que todas as manhãs e todas as tardes descia a planície para humilhar o povo de Deus. O nome desse pesadelo era Golias. Imagine um homem cuja altura ultrapassava os 2,5 metros, uma montanha de músculos revestida por uma armadura de bronze que brilhava intensamente sob o sol implacável. Só a sua couraça de escamas pesava cerca de 60 quilos e a ponta de ferro de sua lança era tão maciça que nenhum homem comum conseguia sequer erguê-la. Ele não era apenas um soldado, ele era um campeão de guerra, treinado desde a juventude para ser uma máquina de destruição. O som de seus passos pesados ecoava pelo vale como o prenúncio de um terremoto. E quando ele abria a boca, sua voz grave e tenebrosa fazia o coração dos guerreiros mais experientes de Israel estremecer. Durante 40 dias consecutivos, o cenário foi o mesmo, um ritual de humilhação e medo. Golias se posicionava no centro do vale e gritava desafios que feriam a alma dos israelitas. Ele zombava, insultava e exigia um oponente, prometendo que se alguém o vencesse, os filisteus seriam escravos de Israel. Mas se ele vencesse, o povo de Deus seria escravizado. O medo que emanava de Golias era tão contagioso que se infiltrava nas tendas do exército de Saul como uma fumaça sufocante. Reis e generais, homens que já haviam enfrentado inúmeras batalhas, agora se escondiam. A Bíblia diz que ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram espantados e com grande medo. Não era apenas o medo da morte, era o sentimento de total inferioridade. Eles olhavam para as próprias espadas e depois olhavam para o gigante e a conta simplesmente não fechava. A lógica humana dizia que lutar contra Golias era o mesmo que assinar uma sentença de morte. Aquele vale que deveria ser um lugar de coragem havia se transformado em um cemitério de esperança, onde o exército do Deus vivo estava encurralado pela visão de um obstáculo que parecia maior do que a própria fé que eles diziam carregar. Enquanto o exército de Israel se definhava em covardia, a quilômetros dali, nas colinas de Belém, a rotina de um jovem pastor de ovelhas estava prestes a colidir com o destino de uma nação. Davi não era um soldado, ele era o filho mais novo de Jessé, aquele que ficava para trás cuidando do rebanho, enquanto seus irmãos mais velhos ostentavam o título de guerreiros nas frentes de batalha. Davi não foi enviado ao vale de Elá para lutar, mas sim como um simples mensageiro de seu pai, encarregado de levar mantimentos, pães e queijos para seus irmãos e trazer notícias sobre o bem-estar deles. Ao chegar ao acampamento, o cenário que ele encontrou foi de total desolação moral. No exato momento em que ele cumprimentava seus irmãos, o silêncio do vale foi novamente rasgado pelo rugido de Golias. Davi assistiu incrédulo, enquanto os homens de Israel, os mesmos que deveriam proteger as fronteiras, fugiam para trás e se escondiam em suas tendas assim que a sombra do gigante aparecia. Para os soldados, Golias era um problema insuperável, mas para os olhos de Davi, Golias era uma afronta direta à majestade do Senhor dos Exércitos. A reação de Davi foi
imediata e cheia de uma santa indignação que nenhum general ali presente possuía. Ele começou a questionar os homens ao seu redor. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Note que Davi não perguntou o tamanho do gigante, nem o peso da sua armadura, e nem quão afiada era a sua lança. Para ele, o pecado de Golias não era ser forte, era ser arrogante diante do Criador. Enquanto todos focavam na aparência física do problema, Davi focava na aliança espiritual que Israel tinha com Deus. No entanto, sua coragem não foi bem recebida por quem deveria apoiá-lo. Seu irmão mais velho, Eliabe, tentou humilhá-lo diante de todos, acusando-o de ser presunçoso e de ter deixado as poucas ovelhas no deserto apenas para vir assistir à batalha como se fosse um espetáculo. Eliabe representava a voz do desânimo, aquela voz que tenta diminuir quem tem fé quando a própria coragem já morreu. Mas Davi não se deixou abater pelas críticas internas. Ele respondeu com a firmeza de quem sabe quem é. O que eu fiz agora? Não há uma razão para isso. Ele não estava ali por curiosidade, ele estava ali porque o Espírito de Deus o havia impulsionado a sentir a dor daquela afronta. Aquele jovem com cheiro de campo e roupas simples carregava em seu peito um fogo que as armaduras de bronze de Saul não conseguiam mais produzir. Davi entendeu que a batalha não era entre homens, mas entre a soberania de Deus e o orgulho humano. A notícia de que um jovem pastor estava proferindo palavras de coragem correu rápido pelo acampamento, chegando aos ouvidos do próprio rei Saul. Imediatamente Davi foi levado à presença do monarca, que carregava no rosto a sombra do desespero. Ao olhar para aquele jovem, ruivo e de boa aparência, Saul tentou ser a voz da razão lógica. Você não poderá ir contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Saul estava preso à análise dos currículos e das aparências, mas Davi respondeu com o currículo que Deus havia escrito no secreto do pasto. Ele contou ao rei como, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, enfrentou e derrotou com as próprias mãos um leão e um urso para proteger o seu rebanho. Davi argumentou que o Deus que o livrou das garras das feras seria o mesmo Deus que o livraria das mãos daqueles gigantes. Ele entendia que os seus treinos no deserto, que ninguém viu, era a preparação para o gigante que o mundo inteiro estava vendo agora. A confiança de Davi era tão inabalável que acabou convencendo Saul a deixá-lo lutar. Porém, Saul cometeu o erro que muitos de nós cometemos ao tentar ajudar alguém na fé. Ele tentou vestir Davi com as suas próprias vestes de guerra. O rei colocou sobre o jovem um capacete de bronze e uma couraça pesada e deu-lhe a sua espada. Imagine a cena. Davi, um jovem ágil e acostumado à liberdade dos campos, subitamente preso dentro de uma estrutura metálica que não lhe pertencia. Ele tentou andar, mas estava travado. O peso do metal e a rigidez daquela armadura impediam seus movimentos. Davi foi sábio o suficiente para dizer: "Não posso andar com isso, pois não estou acostumado." Ele percebeu que não poderia vencer a batalha de Deus usando as ferramentas do mundo ou a estratégia de outro homem. Davi rejeitou a armadura real porque a sua proteção vinha de um lugar onde o ferro não pôde tocar. Ele se despiu do bronze e do prestígio de Saul para permanecer revestido apenas da simplicidade e da unção que Deus lhe dera. Em vez de uma espada forjada, ele pegou seu cajado de pastor. Em vez de um escudo, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no seu alforje.
com a sua funda na mão, ele partiu em direção ao gigante. Davi nos ensina que para vencer os nossos maiores desafios, não precisamos de métodos complicados ou de máscaras que não nos cabem. Precisamos apenas ser quem Deus nos chamou para ser, usando as armas que Ele mesmo colocou em nossas mãos no tempo da nossa preparação silenciosa. O momento da colisão finalmente chegou. Davi começou a descer a encosta da colina, caminhando sozinho em direção ao centro do vale, enquanto do outro lado o gigante Golias avançava com passos que faziam a terra vibrar, precedido pelo seu escudeiro. Quando Golias finalmente conseguiu enxergar quem era o oponente que Israel havia enviado, o seu rosto se contorceu em uma mistura de riso e indignação. Ele esperava um guerreiro de elite, um general à sua altura, mas o que viu foi apenas um rapaz jovem, de pele clara e sem qualquer proteção metálica. O gigante sentiu-se profundamente insultado. Ele gritou com uma voz que ecoou pelas montanhas: "Sou eu algum cão para que você venha contra mim com pedaços de pau?" Golias começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses pagãos, prometendo que entregaria a carne daquele jovem às aves do céu e às feras do campo. Para Golias, aquela era uma luta física, decidida pelo peso da espada e pelo alcance da lança. Ele confiava nos seus próprios músculos e na tecnologia da sua armadura. Ele via apenas um menino desarmado, ignorando completamente que diante dele estava um exército de um homem só, movido por uma força que o bronze nunca poderia conter. Davi, no entanto, não se deixou intimidar pelo tamanho da ameaça ou pela arrogância das palavras do inimigo. Ele não recuou um único centímetro. Pelo contrário, sua resposta foi um dos discursos mais poderosos de toda a história bíblica, uma declaração que separou o mundo natural do mundo espiritual. Com os olhos fixos no gigante, Davi proclamou: "Você vem contra mim com a espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou." Davi estava revelando o segredo da sua coragem. Ele não estava lutando em seu próprio nome, nem pela sua própria honra. Ele transferiu a batalha do plano humano para o plano divino. Ele profetizou ali mesmo, diante de milhares de testemunhas, que o Senhor entregaria o gigante nas suas mãos para que toda a terra soubesse que há Deus em Israel. Davi deixou claro que a vitória não seria decidida por armas de guerra, pois a batalha era do Senhor. Naquele instante, dois reinos estavam em choque no vale: o reino da força bruta, que confia no que vê, e o reino da fé inabalável, que confia no Deus que tudo pode. Davi não via apenas um gigante à sua frente. Ele via um alvo que era grande demais para ser errado por alguém que caminha sob a direção do Altíssimo. O clímax da batalha não aconteceu com um longo duelo de espadas, mas em um piscar de olhos que mudaria o curso da história de Israel para sempre. Assim que o gigante Golias começou a se mover com fúria em direção ao jovem, Davi não recuou nem procurou abrigo. A Bíblia diz que ele correu apressadamente em direção à linha de batalha para enfrentar o filisteu. Enquanto corria com uma agilidade que a armadura de Saul jamais permitiria, Davi mergulhou a mão em seu alforje de pastor, retirou uma daquelas 5 pedras lisas e a colocou na funda. O movimento era fluido, treinado por anos de solidão cuidando das ovelhas. Ele girou a funda sobre a cabeça com uma precisão matemática e, no momento exato, liberou a pedra. Aquele pequeno projétil cortou o ar com uma velocidade incrível, guiado não apenas pela habilidade técnica do jovem, mas pela mão invisível do próprio Deus.
O ponto de impacto foi o único lugar que a sofisticada armadura de bronze de Golias deixava exposto, o centro da testa, o lugar do pensamento e do orgulho do gigante. O impacto foi seco e devastador. A pedra encravou-se profundamente na testa de Golias, e o gigante, que há poucos segundos gritava maldições, ficou subitamente em silêncio. Seus joelhos cederam e ele caiu com o rosto em terra, provocando um estrondo que ecoou por todo o vale de Elá. Houve um momento de silêncio absoluto em ambos os lados das colinas. Os filisteus não podiam acreditar no que viam e os israelitas estavam em estado de choque. Davi, sem perder tempo, correu até o corpo caído do gigante. Como ele próprio não trazia espada, pegou a enorme espada do próprio Golias e selou a vitória de forma definitiva. O símbolo do medo de Israel agora estava derrotado por sua própria arma. Naquele instante, o terror mudou de lado. Ao verem que seu campeão estava morto por um rapaz, os filisteus entraram em pânico e fugiram, enquanto o exército de Israel, antes paralisado pela covardia, soltou um grito de júbilo e perseguiu os seus inimigos. A vitória de Davi provou que para o Senhor não importa o tamanho da lança ou a espessura da couraça. Deus usou o que era considerado fraco para confundir o forte e mostrou que uma pequena pedra nas mãos de quem confia é mais letal do que um exército inteiro que caminha sem fé. A história que acabamos de contemplar atravessou milênios não apenas como um relato de guerra, mas como uma lição espiritual eterna para cada um de nós. A verdade é que, embora não vivamos mais em campos de batalha literais, como o Vale de Elá, todos nós enfrentamos gigantes todos os dias. O seu gigante pode não ter 2,5 metros de altura ou carregar uma lança de bronze, mas ele tem nome. Pode ser uma dívida que tira o seu sono, uma enfermidade que parece incurável, um vício que aprisiona a sua vontade ou uma crise familiar que parece impossível de resolver. Muitas vezes, nós nos comportamos como os soldados de Saul. Ficamos paralisados, focando apenas no tamanho do problema, ouvindo as vozes do medo que dizem que seremos derrotados. Mas a história de Davi nos convida a mudar o nosso foco. O segredo de Davi não era a força física, mas a visão espiritual. Ele não via um gigante imbatível, ele via um homem limitado desafiando um Deus ilimitado. Quando você coloca Deus entre você e o seu problema, o gigante se torna pequeno. A vitória de Davi nos ensina que o que você faz no secreto, na sua comunhão com Deus e na fidelidade das pequenas coisas, é o que te prepara para as grandes batalhas públicas da vida. Por isso, não despreze as pedras lisas que você tem hoje. A sua oração, a sua leitura da Bíblia, a sua fé simples. Deus não precisa que você seja um guerreiro perfeito ou que use a armadura de outra pessoa. Ele só precisa que você esteja disponível e que confie no nome dele. Se você sente que está diante de um gigante hoje, lembre-se. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Ele é quem guia a pedra, ele é quem sustenta o seu braço e é ele quem derruba o que parece invencível. Eu quero te convidar agora a selar essa confiança. Se você crê que o Senhor dos Exércitos está lutando por você, escreva aqui nos comentários: o meu gigante vai cair. Deixe o seu amém e compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a coragem. E atenção, esta vitória de Davi no vale nos prepara para o descanso que só o bom pastor pode dar. Neste domingo às 8, teremos um encontro inesquecível aqui no canal para a oração do Salmo 23 completo.
Vamos declarar juntos que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará, nem mesmo diante dos gigantes. Muito obrigada por acompanhar o canal Revelações da Bíblia Sagrada. Que a coragem de Davi e a paz de Deus esteja com você hoje e sempre. Até o nosso próximo vídeo.